A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, realizou o seminário Hermenêutica Constitucional e Direito Social na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. O evento foi promovido em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do TST, o Cefast. Para falar sobre hermenêutica no direito do trabalho, recebemos a professora da Universidade Federal do Paraná, Aldaci Rachid Coutinho. Muito obrigado pela presença. Olá, eu é que agradeço. Começo perguntando qual a importância de discutir no espaço da ENAMAT a temática da hermenêutica constitucional e os direitos sociais. É preciso compreender que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito particular. Em primeiro lugar, nós estamos completando esse ano 30 anos da Constituição. Em segundo lugar, nós estamos vivenciando um período de construção de novos sentidos para a reforma trabalhista. Então, fazer um encontro aqui no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, promovido pela Escola Nacional, abre a oportunidade de diálogo com outros saberes e particularmente com a academia, para que se possa buscar nesse revisitar, nesse ressignificar, nessa nova promessa de novo tempo, um sentido que seja mais consentâneo com a Constituição da República e que possa, então, ter como escopo efetivar, garantir os direitos fundamentais sociais que foram inscritos na ordem constitucional como uma garantia civilizatória, um pacto social, não é, civilizatório. Então, é extremamente importante, principalmente também porque a Justiça do Trabalho, até por conta da tramitação da reforma trabalhista, sofreu muitas críticas, muito se tem dito e quase sempre são falácias a respeito daquilo que se passa no âmbito do direito do trabalho, do processo do trabalho e da própria atuação da Justiça do Trabalho. Então, esse compromisso renovado com a Constituição e com um direito do trabalho compromissório com a justiça social por meio da efetivação de direitos sociais é imprescindível neste momento. Poderia precisar o sentido de hermenêutica constitucional? Vamos pensar que o fenômeno jurídico ele é composto, sobretudo, através da legislação de textos gráficos. Esses textos gráficos, eles têm uma autonomia, que é uma autonomia própria do texto. Nessa perspectiva, os juízes, os magistrados, mas não somente eles como atores, também, quem sabe, os autores, eles vão ter que atribuir significado para esses textos gráficos para, a partir, então, dessa interpretação, resultar uma norma aplicável a um caso concreto e que, portanto, a partir desses parâmetros vai solucionar conflitos, quer de âmbito individual, quer de âmbito coletivo. Portanto, esse processo de hermenêutica, ele parte do reconhecimento de que os juízes, aqui em especial, eles não são simplesmente a boca que pronunciam as palavras da lei, mas são juízes hermeneutas. Então, nessa perspectiva, há uma atuação que não é propriamente dita de construção do direito, mas é de atribuição de significado. E, assim, nessa medida, essa atribuição de significado vai ser tomada a partir de uma pauta, que é a pauta da força normativa da Constituição e da primazia dela dentro do ordenamento jurídico. Então, quando se fala em hermenêutica constitucional, nós estamos diante da necessidade de uma espécie de controle de constitucionalidade, não somente de toda a legislação infraconstitucional, mas, sobretudo, na necessidade de, na aplicação da legislação e de, eventualmente, outras regras e princípios jurídicos aos casos concretos, se leve em consideração os ditames inseridos na Constituição da República, que é uma Constituição, digamos, cidadã. Não é? Qual a visão do STF sobre o assunto? Bom, eu acho que é preciso compreender que
a atuação do Supremo Tribunal Federal, ela se dá sobretudo, então, aqui num controle concentrado da Constituição. O Supremo Tribunal, como a mais alta corte desse país, tem como função manter essa integridade, inclusive em relação à própria manutenção de um sentido da Constituição, tornando essa Constituição concreta através, portanto, dos processos hermenêuticos. E esse controle de constitucionalidade que é feito pelo Supremo não é a única forma de controle de constitucionalidade, porque ele pode ser feito de forma difusa por todos os demais integrantes do Poder Judiciário, quer os juízes de primeiro grau, quer todos os tribunais. Mas é tarefa, sobretudo, do Supremo Tribunal Federal, e aí se coloca uma espécie de força simbólica desta autoridade, atender e manter os sentidos e a concretização da Constituição. Então, o papel do Supremo Tribunal, ele vai se dar nessa medida, exercendo controle, mas ele vai se dar também, digamos, como um espaço de garantia para todos os jurisdicionados, no sentido de que aquilo que está inscrito na Constituição será tornado realidade e, com isso, permitir uma mudança social. Porque a Constituição, ela mantém aqui princípios que devem ser observados, além das regras jurídicas. Quais os desafios a serem enfrentados pela Justiça do Trabalho em período pós-reforma trabalhista? Bom, os desafios são muitos. Primeiro, em manter o reconhecimento do próprio espaço atribuído à Justiça do Trabalho, na medida em que a Justiça do Trabalho se coloca como uma justiça social para fazer valer e fazer cumprir a legislação trabalhista. Nós temos, digamos, uma trajetória na história do Brasil de descumprimento da legislação, o que é possível compreender e aferir através do grande número de reclamatórias trabalhistas e, eventualmente, recursos apresentados aos tribunais regionais e ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, o primeiro grande desafio pós-reforma trabalhista é fazer cumprir o que está inscrito na legislação, mas não somente na legislação ordinária, infraconstitucional, mas também, e aqui, então, sobretudo, na ordem constitucional, porque essa mudança legislativa, que foi uma janela de oportunidades aberta, se colocou para um desmantelamento, uma desestruturação daquilo que era um sistema tutelar e protetivo das relações de emprego. Então, o papel, talvez, então, o grande desafio da Justiça do Trabalho seja não somente fazer cumprir a legislação trabalhista, mas fazer com que essa legislação trabalhista seja aquela representativa dos parâmetros estabelecidos enquanto normas na Constituição da República. E assim fazer uma espécie de controle de constitucionalidade difuso para que essa legislação infraconstitucional que foi aprovada, chamada de reforma trabalhista, seja consentânea com os parâmetros construídos nesse espaço do Pacto Social Civilizatório pela Constituição de 1988. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço. A cobertura completa do seminário e mais informações sobre o tema estão disponíveis em www.enamate.gov.br.